Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 15. Preste atenção, se você não tem a Bíblia. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A palavra dormir, irmãos, é uma expressão hebraica para morrer, fechar os olhos do corpo físico. Não significa que a alma fica dormindo, mas é apenas uma expressão para a morte física. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Repita comigo: os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Repita: nós, os vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, com os meus irmãos, e peço ao Senhor graça para transmitir esta mensagem. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor faça uso da minha voz e de toda a explanação que aqui for feita para falar conosco esta noite. Trata, Senhor, com a tua igreja. Trata, dá-nos o privilégio de ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu peço, podem sentar, irmãos, eu peço aos irmãos do som que tirem um pouco do meu grave. Glória, pode tirar. Glória a Deus. Aí, agora tira só um pouquinho do médio. Glória a Deus. Muito bem. Muito obrigado. Os evangelhos de Cristo tratam dos 4 aspectos do ministério de nosso Senhor. Está estampada na bandeira, na simbologia da nossa igreja. Os evangelhos tratam de nosso Senhor como Salvador da humanidade pecaminosa, como Jesus, o batizador com o Espírito Santo, que reveste os seus servos para fazer a sua obra e a sua vontade. Tratam de Jesus, o médico que cura qualquer enfermidade, e trata de Jesus, o reino que voltará. E é sobre este 4º aspecto do ministério de Jesus que eu quero falar nesta noite. Nos é muito oportuno o tema, o assunto, a mensagem da volta de Cristo. Eu considero dos mais importantes. E considero dos mais importantes porque foi esta a mensagem que Jesus enfatizou nos seus últimos dias de ministério sobre a face da terra, antes de ser crucificado e ressurreto. Se você for ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, ali está Jesus falando sobre isso. Se você for a Marcos, capítulo 13, ali está o Senhor enfatizando esta mensagem.
Se você for a Lucas, capítulo 22, ali está Jesus tratando disso. Se você for a João, capítulo 14, lá está o Senhor dizendo: eu vou, mas eu voltarei. Considere esta mensagem importante, porque esta mensagem foi a palavra exaustiva pregada pelos apóstolos. Se você começar a ler a Bíblia no livro de Atos, você verá o apóstolo Pedro falando sobre a volta de Cristo. Você verá o apóstolo Paulo falando sobre a volta de Cristo, como acabamos de ler. Você verá o apóstolo Judas em sua pequena epístola falando da volta do Senhor. E você verá o evangelista João escrevendo o livro do Apocalipse, também dizendo: o Senhor foi, mas o Senhor voltará. Esta mensagem da volta de Cristo também foi a esperança que manteve viva e de pé a fé dos primeiros cristãos. Nos muitos anos de perseguição que se seguiram nos primeiros séculos da igreja, não foi uma mensagem de prosperidade que manteve os cristãos de pé, não foi uma mensagem de autoajuda que manteve os cristãos de pé, não foi uma mensagem de cura interior que manteve os cristãos de pé, mas a mensagem que fez com que cristãos suportassem tribulações e até entregassem suas próprias vidas foi a convicção de que o Senhor que eles estavam servindo não estava mais entre eles, mas Ele voltará. Porém, meus queridos, esta mensagem não tem sido mais enfatizada. A verdade sobre a volta de Cristo está longe e distante dos púlpitos evangélicos cristãos da atualidade. Quando você sintoniza um canal de TV, ou quando você sintoniza uma estação de rádio, percebemos que há uma busca desenfreada pelas coisas materiais. É só promessa de bênção, é só promessa de bênção, é só promessa de bênção. E dá isso para ganhar aquilo, e dê isso para receber aquilo, e dê isso para ganhar aquilo outro, e dê isso para que Deus faça isso. É só coisas terrenas, é só bênção terrena, só ensinam coisas da terra, só preparam um povo para viver as coisas da terra. Só que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:19 que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se servir a Deus é só prosperar, não tem graça. Se servir a Deus é só ter uma vida estabilizada, isso é lixo, porque há satanistas, há ateus que têm vida estabilizada, têm vida próspera, então isso é lixo. Mas o que nos mantém a fé de pé, o que mantém a chama do Espírito Santo acesa, o que nos dá vontade de servir a Deus é saber que não fomos deixados para trás, como tem aquele filme, não fomos esquecidos, jogados ao léu, não. A mensagem que nos mantém de pé é que nós estamos servindo um Cristo vivo, que está com os olhos sobre nossas vidas, não estamos esquecidos, mas no momento oportuno, Ele voltará. Mas falar de céu, hoje em dia é banal. Falar de arrebatamento nos nossos dias, você vai ser tido como pastor conservador e que está apegado a tradições. A cristandade atual é analfabeta de Bíblia. Não analfabeta de ler, de saber ler e escrever, analfabeta de Bíblia. Tem muitos cristãos que não sabem nem dizer como será, não está escrito. E Cristo voltará.
Mas saiba de uma coisa, irmãos: pregue a maioria das igrejas ou não, creiam as pessoas ou não, estejam preparadas ou não, Jesus está voltando. Ele está voltando. Jesus está voltando. E esse texto que nós acabamos de ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e capítulo 5, tratam sobre a volta de Cristo. Tratam não somente da volta de Cristo, mas eu vejo neste capítulo 4 uma ordem de Deus para que a igreja se prepare para a volta de Cristo. E neste capítulo 4, o apóstolo Paulo nos fala sobre 3 coisas básicas a respeito do preparo para a volta do Senhor. Primeira delas, santificação. Capítulo 4, versículo 3, olha o que diz aí: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sabe o que é santificação? É purificar-se, purificar mente e coração, pensamentos, sentimentos, motivações e propósitos. Isso é santificação. É se separar e se afastar do que é podre para se aproximar do